E o assunto mais falado nos últimos dias é o Oscar. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar na categoria de melhor filme internacional. A produção de Walter Salles com Fernanda Torres trouxe a primeira estatueta para o Brasil, entrando para a história. Em meio ao carnaval, a premiação parou o país. O drama, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, foi a quarta indicação do país na categoria. Já Fernanda Torres foi a segunda brasileira a ser indicada como melhor atriz, seguindo os passos da mãe, Fernanda Montenegro, que foi a primeira 26 anos atrás. Em seu discurso, Walter Salles homenageou Eunice Paiva. O Brasil também concorria na categoria de melhor atriz e de melhor filme, mas os dois prêmios foram para o filme Anora. Quem acompanhou aqui ontem a premiação do Oscar? Vocês acompanharam? A Raquel, eu acho que estava num bloquinho, que eu vi nas redes sociais. Não é num bloquinho, né? Sambódromo. No Sambódromo, não é isso? Mas vocês estão acompanhando a repercussão disso aí, que rede social é o assunto. O Brasil ganhou pela primeira vez um Oscar, e exatamente no prêmio de melhor filme internacional. E aí, Ricardo Rous? Olha, eu acompanhei parcialmente, estava assistindo o jogo do melhor time do mundo, que é o Santos, de todos os tempos. Gol do Neymar de falta, hein? Golaço do Neymar ali. E acabei pegando uma parte do Oscar. Eu gosto bastante de filme, assisti a grande maioria dos filmes que foram indicados ao Oscar, incluindo o Ainda Estou Aqui. Eu acho que o Oscar de melhor filme internacional acaba coroando, de certa maneira, uma série de conjuntos de obras que foram feitas no Brasil, que também tiveram muito destaque e mereciam, talvez até mais, que eu Ainda Estou Aqui, como Tropa de Elite, Cidade de Deus e outras grandes produções brasileiras. É uma pena que a cultura esteja sendo misturada tão fortemente com a política e com a ideologia. E isso estraga tudo. Porque estão querendo usar o filme, que é um filme que conta uma determinada época do Brasil, com um viés político claro e nítido, ok? Mas isso virou uma bagunça generalizada, infelizmente, se politizou, seja a esquerda, o presidente da República, e até o próprio conjunto de atores. Eu vi o diretor do filme, Walter Salles, falando nos Estados Unidos que o filme demorou mais de 4 anos para ser filmado, porque começou no momento e depois o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, ele teve que interromper as filmagens do filme. É um absurdo inacreditável. Uma pena que politizaram o trabalho da cultura aqui no Brasil e isso diminui bastante. Mas, enfim, um Oscar veio para o Brasil e uma curiosidade interessante aqui, Nelson, é que o Oscar não vai ficar com Walter Salles. Como a tradição do Oscar é que o Oscar de melhor filme internacional fique com o país. Então deve ficar com o Ministério da Cultura. Talvez em alguma exposição, em alguma coisa assim, né? Em algum museu, eu acho até interessante, viu? Porque pelo menos os brasileiros têm acesso, apesar de que o trabalho foi dele, né? Não foi do Brasil, nesse caso em específico não teve Lei Rouanet. Eu quero muito saber a opinião, sabe de quem sobre isso? Daqui a pouquinho, no 3 em 1, do Gustavo Segré, que está conosco nos bastidores aqui do Linha de Frente, porque o Segré é ator, ele é cantor, ele é comentarista, ele é um monte de coisa e também é ator. Então daqui a pouquinho no 3 em 1 você vai saber também a opinião do Gustavo Segré. Por aqui, quero saber da Raquel Galinatti, como é que você vê essa vitória inédita do cinema brasileiro ganhando uma estatueta do Oscar de melhor filme internacional. Com certeza é um aumento cultural, qualitativo para o nosso país. A gente sabe que o país que não tem história ou que não sabe da sua história não consegue permear ou plantar um futuro melhor e com menos erros. Claro que se tem um viés ideológico no passado, na história colocada, é necessário que aquele que for olhar, olhe com um olhar crítico aquele filme, mas também saiba que algumas verdades ocorreram, que algumas situações tristes ocorreram. Mas o que eu quero destacar aqui é, claro, um orgulho para o nosso país termos um filme premiado pela primeira vez na história, mas me causou muita curiosidade. Aliás, eu vou assistir o maior premiado da noite, que foi o filme Anora. E é um filme que, sem dar spoiler, é um filme que fala da Cinderela às avessas, né? Como se fosse uma linda mulher às avessas. Desmistifica e deixa de forma muito claramente a tratativa que muito se fala e muito se glamoriza sobre a prostituição e o tráfico de mulheres ali, no caso, uma norte-americana com um milionário, magnata russo. E ali eu vou assistir, porque esse foi a sinopse desse filme.
mas para dar um choque de realidade e principalmente o roteiro e o filme ter ganhado não só como melhor atriz, mas como melhor filme. Esse filme teve grandes... Esse filme, A Nora, foi um dos filmes maiores vencedores da noite e uma das E foi surpresa, né? Surpresa, principalmente de melhor atriz, porque estava entre a Fernanda Torres e a Demi Moore, né? Que eram as favoritas. Até a Demi Moore, até mais favorita do que a própria Fernanda Torres. E chamando a atenção que tanto o Ainda Estou Aqui, nosso filme nacional, né, o nosso filme brasileiro, como esse A Nora, tiveram um orçamento em torno de 40 milhões e esse orçamento é muito baixo perto das produções hollywoodianas. Só fazendo um detalhe, o nosso teve 45 milhões de reais, o A Nora 40 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. Eu já fiz a conversão. Ah, você já fez a conversão? Já fiz a conversão. Ah, tá bem. 6 milhões de dólares e tanto 6 milhões de dólares ou 36 milhões, 40 milhões de reais, equivalente, são quantitativos muito baixos comparados a mega produções hollywoodianas. E o deputado federal Bibo Nunes elogiou a inédita conquista brasileira no Oscar com a vitória de Ainda Estou Aqui como melhor filme internacional, mas foi criticado nas redes sociais e apagou o comentário. Hoje no X, que é a obra do diretor Walter Salles, fazia a população sentir o orgulho do nosso país. Na sequência, ele escreveu que o país estava triste desde 2023, ano da posse do presidente Lula, mas que voltaria a ter ares melhores em 2027, depois das próximas eleições. Ele tentou dar uma compensada, né? Ele elogiou o filme, foi criticado, apagou o post. Por que apaga o post, o Kriegner? Tem uma questão, essa contaminação ideológica que o host falou aqui? Tem, Koba, mas acho que nesse caso específico a gente precisa considerar que é um parlamentar eleito que depende aí de aprovação, né, contínua dos seus eleitores. Acho que aí, para cima de toda a parte sofisticada que a gente pode colocar aqui de ideias e pensamentos, é alguém que presta contas e se os seus eleitores ali não estão satisfeitos, ele vai repensar até um próprio posicionamento pessoal, mas de fato, toda essa história do Ainda Estou Aqui, eu diria mais até do que o filme, foi a campanha montada ao redor do filme. O Ricardo lembrou aqui essa entrevista com a Christiane Amanpour, lá, que é uma das grandes entrevistadoras nos Estados Unidos, vergonhoso, da Fernanda Torres e o Walter Salles, dizendo que o Brasil foi resgatado, a democracia brasileira foi resgatada com a eleição do Lula, porque o Brasil estava prestes a se tornar... Só um pouquinho, eu vou começar a te dublar. Vai falando que eu vou te dublar, Kriegner. Que está com você. Isso, vai falando. Que foi resgatado a democracia porque não havia mais democracia. A democracia estava se perdendo no Brasil, no governo Bolsonaro. Eu acho que você tem que ir mais para a esquerda, para você ficar no centro da tela. Olha lá, ó. Aqui, quem diria, hein? No final do linha de frente foi para a esquerda o Henrique Kriegner. Carnaval. Não. Só na posição da cadeira aqui mesmo. Mas é vergonhoso e trouxe uma mancha, né? As pessoas, imagina você assistindo televisões internacionais, não sabendo do que acontece no Brasil, e você vê uma atriz e um diretor de cinema que a primeira podem parecer pessoas neutras dizendo que o Brasil já não vivia mais uma democracia. Quem foi preso aqui no Brasil, quem foi levado à cadeia por discordar do presidente Bolsonaro, por criticar o Bolsonaro, por fazer boneco dele sendo decapitado? Ninguém, absolutamente ninguém. Como é que a liberdade de expressão não cresceu no Brasil, né? Até os organismos internacionais vão dizer que, na verdade, durante o governo Bolsonaro, você tinha plena liberdade de expressão. Nenhum veículo foi fechado, mesmo divulgando até, inclusive, as famosas fake news. Então, a campanha ficou mais feia do que até o próprio filme. Mas isso a gente vê. Agora, uma coisa que eu gosto disso aí, Koba, é que ficou comprovado, né? Lei Rouanet não garante qualidade de conteúdo. Para ganhar Oscar, para ser projeção internacional, não precisa de incentivo da Lei Rouanet, não. Basta ser um filme bem feito. Pega um empresário aí, talvez um banqueiro bilionário que queira bancar o seu projeto e vai dar certo sim. Você assistiu o filme, Telhada? Não vou me alongar porque discussão sobre cinema não é minha praia. Não assisti o filme. Só o Tropa de Elite, né? Aliás, o Tropa de Elite. Inclusive foi feito para criticar a polícia. Exato. Verdade. E acabou enaltecendo a figura dos policiais, que são os verdadeiros heróis da sociedade. Capitão Nascimento. Agora, eu não assisti nem ao Ainda Estou Aqui, nem aos outros. Estou em dívida nessa questão. Quero dizer para o Segre, que você fez referência a ele, que estamos chegando na Argentina. Se não me engano, eles têm 2 Oscars. 2. A Argentina. E o Brasil tem 1. Então, tá vendo? Já aproveita a tua deixa para deixar uma dica para o Walter Salles. Ainda pode ter a parte 2. Ainda estamos aqui com os presos do 8 de janeiro. Quem sabe não dá mais um Oscar pra gente. Exatamente. Ele perdeu uma oportunidade, e aí, também fazendo meu comentário crítico,
Eu sou brasileiro, Koba. Eu sou brasileiro, eu vou torcer sempre para o Brasil, eu vou torcer para que nossa nação esteja sempre num posicionamento, num pedestal, em evidência positiva, sempre, em todos os assuntos. Não importa se o governo agora está com membros da esquerda, vamos lutar para que volte a mão da direita e que a gente consiga continuar o momento bom que vivíamos. Agora, o Walter Salles perdeu a oportunidade no discurso dele, de repente, de fazer uma relação com o período em que o filme retratou lá do regime militar, aonde faltava-se liberdade, segundo ele, com o período que nós vemos agora, com a falta de liberdade, o autoritarismo que nós temos hoje aqui no Brasil. Por que ele não utilizou esse espaço internacional para levar a realidade e a verdade para o mundo? Ele preferiu militar. E aí fica a minha crítica. Perdeu a oportunidade, Walter Salles. Você quer complementar, Kriegner? É exatamente isso. A gente poderia ter tido uma oportunidade de trazer o retrato verdadeiro do Brasil, mas não tivemos. Perdemos e trouxe, então, uma mentira a respeito dos últimos anos que nós tivemos no Brasil. Mas não dá para negar também a história que inspirou o filme também, não é? De jeito algum. Porque, de alguma maneira, há também quem negue. O que também não é muito saudável para a nossa história, não é, Ricardo Rosso? Tivemos excessos nessa época do Brasil, mas excessos dos dois lados. E como nós, como democratas, queremos bem ao nosso país e informar as pessoas de forma correta, tem que mostrar que tiveram dois lados, né? Não apenas um lado. Agora, tu falou do Segré aqui, vale lembrar que o Segré, ele estava aqui com a gente há pouco e ele me lembra muito um ator também argentino chamado Ricardo Darín. Olha aí. Tem algum parentesco? Eu acho que ele está ouvindo a gente. Daqui a pouquinho ele vai fazer todos esses esclarecimentos. É que o Segré é cantor, e ele se apresenta semanalmente aí, né? E ele também tem uma peça, Socorro, Meu Pai é Argentino e de Direita. Está em cartaz, vai aí daqui a pouco ser divulgado também por eles nas redes. Então é um cara multifacetado, o Gustavo Segré, que chega daqui a pouquinho no 3 em 1. Ele é quem vai ganhar o próximo Oscar, mas daí vai para onde, hein? Vai para o Brasil ou para a Argentina? Essa é a pergunta. Se vai ser Oscar brasileiro ou argentino. Ele vai ter que responder se o coração dele é verde e amarelo ou branco e azul. Você sabe que ele tem uma camisa até com meio a meio, né? Camisa do Brasil e metade argentina, né? É a perna direita do Neymar e a perna esquerda do Messi. Esse é o Gustavo Segré.